E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada mais curta, foram apenas 5 jogos ontem, e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um deles, tá bom? Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se por acaso ainda não foi inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, meus amigos. Vamos lá. Começando com a vitória do Atlanta Hawks em cima do Los Angeles Lakers. Ontem o Hawks teve uma das suas melhores atuações na temporada, viu? Hawks venceu por 138-122. Foi um jogo muito bem dominado pelo Hawks. Muito bem dominado, de ponta a ponta. Ofensivamente, sim, o Hawks foi perfeito, foi impecável ontem. Foram 138 pontos marcados, mais de 30 pontos em todos os quartos. O time teve 52,5% de aproveitamento nos arremessos, matou 16 bolas de 3 com mais de 40% de aproveitamento, 32 assistências distribuídas, sabe? 7 jogadores passaram dos 10 pontos. Então, ofensivamente, o Hawks fez um trabalho, cara, impecável, impecável, impecável. Jogou muito bem. Trae Young e DeJounte Murray foram os destaques individuais. Trae Young, 26 pontos, 13 assistências e 6 bolas de 3. DeJounte Murray, que voltou, né? Tinha ficado fora por um tempo. Voltou bem, 24 pontos, 9 assistências, 11 de 19. Teve gente, inclusive, falando que ontem o DeJounte Murray já estava conhecendo seus futuros companheiros de equipe, né? Muita gente falando isso no final do jogo. Até rolou ali uma resenha entre ele e o DeAndre Russell. Torcida do Hawks ontem, quando o DeAndre Russell foi pro lance livre, a torcida do Hawks começou a falar que não queria o DeAngelo, tipo, nós não queremos você. Então, rolou esse papo ontem, mas tirando isso, né, deixando de lado essa questão do futuro do DeJounte Murray, do DeAndre Russell, foi um jogo muito bom do Hawks, uma atuação muito boa, né, uma atuação forte, uma atuação segura, coisa rara nessa temporada do Hawks, né? A verdade é que atuações assim aconteceram pouquíssimas vezes nessa temporada. O Hawks é um time que tem oscilado muito, é um time que dificilmente consegue convencer, mas ontem conseguiu. Jogo muito bom, 20ª vitória do time na temporada e a segunda vitória do time seguida, né? O time recentemente venceu o Toronto Raptors, né, com aquele final caótico, aquela vitória meio culposa, mas ontem não, foi uma vitória muito sólida, muito sólida. Já o Lakers, cara, difícil, né? Eu sei que o time tava sem o Anthony Davis e é um cara que faz uma falta absurda, é um jogador que tem um impacto enorme no time, mas mesmo sem o AD, não dava pro Lakers ter sido dominado do jeito que foi. O Lakers não conseguiu jogar ontem. Não conseguiu jogar. Foi uma atuação patética do Lakers. Mais uma atuação patética. Foi o segundo jogo seguido onde o Lakers foi dominado. Foi dominado contra o Houston e dominado ontem. 2 derrotas por mais de 15 pontos de diferença. E agora pega Boston e Knicks. A melhor campanha da temporada e o time mais quente da NBA em janeiro. A chance do Lakers sair dessa sequência com campanha 24-27 é enorme. É enorme. E o playoff vai cada vez ficando mais longe. A situação do Lakers é muito delicada. O LeBron tá muito frustrado. A entrevista pós-jogo do LeBron ontem escancarou a frustração dele. Escancarou. E, cara, mudanças precisam acontecer. Eu não gosto de ficar toda hora batendo na mesma tecla de que tem que demitir o Darvin Ham, tem que demitir o Darvin Ham. Mas para mim essa é a única saída. Óbvio que o time tem que reforçar. Um DeJounte Murray poderia ajudar e tudo, mas não vai adiantar trazer nenhum jogador se o Darvin Ham seguir sendo o treinador. Não vai adiantar, cara.
Não vai adiantar. É um cara que não consegue ajustar o time, é um cara que não consegue corrigir erros. É um treinador muito ruim. É um treinador muito ruim que não acha soluções. Ontem, na ausência do AD, ele resolveu começar o jogo com Jackson Reyes, em vez de colocar o Christian Wood. O próprio Christian Wood se manifestou nas redes sociais. Depois ele falou que não era nada daquilo, que ele não queria falar sobre a decisão do Darvin Ham, tudo, mas meio que ele deu uma provocada. Né, ele deu uma provocada. Saiu ali a escalação do Lakers com o Jackson Reyes de titular e o Christian Wood comentou o LOL, sabe? Então, era para ter começado com o Christian Wood. É complicado, cara. É complicado o Darvin Ham. É um treinador ruim e claramente ele não tem mais o vestiário. Claramente ele não tem mais o vestiário. Eu acho que a reação do LeBron ontem, na entrevista pós-jogo, escancarou isso. Escancarou isso. Tem que mudar, porque senão essa campanha 24-25 logo vai virar 24-27 e daqui a pouco vira 24-30 e o Lakers vai se enfiando no buraco. Vai se enfiando no buraco. A atuação ontem do Lakers foi bem fraca e bem medíocre, cara. Bem medíocre. O Lakers foi dominado por um dos times mais inconsistentes da temporada. Essa é a verdade. Vamos seguir falando sobre New York Knicks e Utah Jazz. O Knicks ontem encarou o Utah Jazz em casa no back-to-back e, de novo, sem OG e Julius Randle, a equipe conseguiu vencer, né? Mesmo sem esses dois jogadores importantíssimos, são dois dos melhores jogadores do Knicks. Mesmo sem os dois, o Knicks conseguiu vencer e venceu bem o Utah Jazz por 118-103, né? Foi um jogo onde o Knicks foi superior o tempo inteiro ali no primeiro tempo. O Jazz até deu um calorzinho, mas o Knicks conseguiu vencer as duas parciais, e na volta do intervalo foi onde o Knicks dominou, né? O terceiro quarto do Knicks foi excelente, abriu uma boa vantagem, e no quarto período só administrou. Essa foi a 31ª vitória do Knicks na temporada e a 14ª vitória do time em janeiro. O Knicks vai fechar o mês com 14 vitórias. Essa é a segunda maior marca da história da franquia em um só mês. Realmente a fase do Knicks é excelente. Excelente. Ontem, atuação muito forte, muito consistente. Coletivamente, as coisas funcionaram super bem, mas tem um cara que merece um destaque maior, o Donte DiVincenzo. Ele já havia jogado muito bem contra o Hornets, ao lado do Brunson, foi o grande destaque daquela vitória contra a Charlotte, e ontem ele foi o grande nome do Knicks, cara. 33 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 4 roubos de bola e 9 bolas de 3 convertidas. O Donte DiVincenzo, nessa temporada, é um dos melhores role players da NBA. E esse mês de janeiro do DiVincenzo é muito bom, mas muito bom mesmo. Tá jogando demais o moleque. E o Knicks on fire. On fire, o New York Knicks. Já o Jazz segue oscilando. 25ª derrota do time na temporada. Jazz segue com campanha negativa 24-25. Quem também venceu ontem foi o Toronto Raptors, encarando o Chicago Bulls fora de casa. O Toronto venceu por 118-107. Esse aqui, velho, foi um jogo bem complicado pro Toronto, porque além de ter jogado fora de casa, o Toronto jogou desfalcado. O RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Jakob Poeltl, esses caras não jogaram. E mesmo sem esses 3 jogadores que são extremamente importantes, o Toronto conseguiu bater o Bulls num jogo onde o Chicago foi melhor no primeiro tempo. Chicago foi para o intervalo com 10 de vantagem, só que no segundo tempo, Toronto foi bem superior. O Raptors fez um ótimo trabalho defensivo no segundo tempo e no ataque conseguiu ser bem consistente. Toronto venceu as últimas 2 parciais por 37-26 e 28-18, cara. O segundo tempo do Toronto foi realmente muito bom e o time saiu
com a sua 17ª vitória na temporada, segue com campanha negativa, 17-30, e o Chicago Bulls sofreu sua 26ª derrota, campanha 22-26. É até difícil destacar apenas um jogador do Toronto, porque o time inteiro jogou bem, mas teve um cara que chamou a minha atenção, o Bruce Brown. O Bruce Brown, que muito provavelmente deve ser trocado até a trade deadline, jogou muito bem ontem. E ele tem jogado muito bem no Toronto. Tem executado muito bem o seu papel. Ontem, 19 pontos, 7 rebotes, 5 roubos de bola. Teve uma participação muito boa nos dois lados da quadra. Bruce Brown, para mim, foi o melhor jogador do Toronto ontem. Claro, Gary Trent jogou bem pra caramba. O próprio Scott Barnes jogou muito bem. Só que o Bruce Brown, pela sua importância nos dois lados da quadra, para mim, foi o grande nome dessa bela vitória do Toronto Raptors fora de casa. E para fechar, vou aqui passar por cima de Celtics e Pacers e de Warriors e Sixers. Eu não vou me estender muito nesses dois jogos, porque eu já publiquei as análises de cada um deles. Então, se você quiser uma análise mais aprofundada, né, uma análise completa desses dois jogos, é só dar uma olhadinha nos vídeos que saíram mais cedo. Vamos lá, começando com Celtics e Pacers. O Celtics venceu o Indiana por 129-124. Foi um jogo onde o Celtics começou muito bem, né? O primeiro tempo do Celtics foi espetacular, espetacular. O Celtics foi para o intervalo vencendo por 81-66. Exatamente, o Celtics marcou 81 pontos no primeiro tempo. O time teve um aproveitamento bizarro na bola de 3, 12 de 21 no perímetro. O time chutou 63,8% no geral. 4 jogadores passaram dos 10 pontos. E o mais impressionante, o Celtics teve esse volume de jogo cometendo apenas 2 turnovers. 2 turnovers. Foi o primeiro tempasso do Celtics. Provavelmente foi o melhor primeiro tempo do Celtics na temporada, e tudo indicava que seria uma vitória tranquila. Tudo indicava isso, só que na volta do intervalo, o Indiana complicou e muito a vida do Celtics. O terceiro quarto do Indiana foi muito forte, o Pacers, em menos de 5 minutos, tirou toda a desvantagem, toda a vantagem que o Celtics abriu no primeiro tempo foi para o buraco em menos de 5 minutos no terceiro quarto. Indiana foi muito bem capitalizando em cima de pontos de segunda chance. O Pacers foi muito bem nos rebotes ofensivos, contra-atacou muito bem. O Haliburton, que acabou jogando com uma certa restrição de minutos porque voltou ontem de lesão, ele ficou um bom tempo em quadra no terceiro quarto e fez muita diferença. O próprio Pascal Siakam também jogou bem. E o terceiro quarto terminou com o Indiana perdendo por apenas 3 pontos. Por apenas 3 pontos. No quarto período, a pressão do Pacers seguiu, né? O Pacers chegou ali no minuto final perdendo por apenas 3 pontos. Por apenas 3 pontos. O Celtics até chegou a abrir 12 pontos de vantagem no começo do quarto período, só que o Indiana foi lá, cortou para 3, entrando no minuto final, e aí quem acabou brilhando nos últimos segundos foram Derek White e Jason Tatum, né? Os dois conseguiram blocos cruciais ali no final do jogo, cruciais, e no lance livre, o Jrue Holiday matou a partida, cara. No fim, o Boston saiu com a vitória, 37ª vitória do Celtics na temporada, e o Pacers sofreu sua 21ª derrota. Destaques do Celtics, Tatum e White, além dos dois terem conseguido esses blocos assim, decisivos ali no clutch, eles tiveram atuações ofensivas também muito boas. O Tatum terminou com 30 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, e o Derek White com 24 pontos e 5 assistências, e os dois foram muito eficientes também nos arremessos. Pelo lado do Indiana, vale destacar Pascal Siakam e o Nesmith, né? O Siakam terminou com 23 pontos e o Nesmith com 26 pontos, 12 rebotes e 7 assistências. O Haliburton, que jogou apenas 22 minutos, terminou com 13 pontos e 10 assistências. E sobre o Warriors e Sixers, o Golden State venceu o Philadelphia por 119-107. Foi um jogo marcado por muitos desfalques. O Warriors não teve
o Klay Thompson, não teve Chris Paul, não teve Gary Payton, e o Philadelphia não teve Tyrese Maxey, e não era para ter tido o Joel Embiid. O Joel Embiid era a dúvida e ele não tinha condições de jogo. Ele não tinha condições de jogo. Já faz um tempo que ele tem lidado com um problema no joelho e não era para ele ter jogado, mas o Philadelphia foi irresponsável e colocou o Joel Embiid em quadra. E o pior acabou acontecendo, né? Nos últimos 4 minutos do jogo, depois dele se arrastar o jogo inteiro, ele foi ali brigar com por uma bola, o Kuminga caiu em cima do joelho machucado do Embiid e ele teve que sair de quadra e agora ele vai passar por uma ressonância magnética e existe a possibilidade dele ter agravado ainda mais a sua lesão. E de quem é a culpa disso? É do Embiid, que quis jogar? Não, não é do Embiid, é do Philadelphia. A culpa é dos Sixers. O Sixers não poderia ter deixado o Joel Embiid jogar ontem. Ficou muito nítido no primeiro quarto que ele não tinha a mínima condição de estar em quadra. Mas o Philadelphia, por irresponsabilidade, deixou ele e, infelizmente, o pior aconteceu. Infelizmente, o pior aconteceu. Fica, né, aqui a minha torcida para que não tenha sido nada grave, para que a lesão não tenha se agravado, mas pelo jeito que ele saiu de quadra e, sabe, a dor que claramente ele estava sentindo, sei lá, velho, eu não tô muito otimista, não. Eu não tô muito otimista e eu fiquei muito indignado com a atitude do Sixers de ter colocado o Embiid em quadra do jeito que ele tava. Ah, mas ele quis jogar. É igual eu falei no vídeo que eu publiquei mais cedo. Foda-se a vontade do Embiid. Nesse momento, o Philadelphia deveria ter barrado e não barrou. E não barrou. Agora o time corre o risco de ficar sem o seu melhor jogador por um bom tempo por pura irresponsabilidade. Foi um absurdo. Absurdo, cara, absurdo. Eu não vou me estender muito nessa questão do Embiid, porque eu já falei muito no vídeo de mais cedo. Falar sobre o jogo, sobre a vitória do Warriors. O primeiro tempo do Warriors não foi muito bom, mas o time foi um pouquinho melhor do que o Philadelphia, foi pro intervalo na frente. No terceiro quarto foi onde o Warriors deu uma desgarrada, o Curry teve um terceiro quarto fantástico, foram 15 pontos marcados pelo Curry no terceiro quarto, o time chegou a abrir 12 pontos de vantagem, só que ali no finalzinho o Sixers deu uma cortada, chegou a cortar para 5, só que no fim a vantagem do Warriors ainda era de 9 pontos, terminando o terceiro quarto. No quarto período, Philadelphia começou bem, chegou a cortar a diferença para 3 pontos, muito por conta do péssimo desempenho do banco do Golden State. O banco do Warriors ontem fedeu. Corey Joseph, Lester Quinones, nossa, cara, os dois ontem mataram o Warriors. Philadelphia capitalizou bem em cima disso, conseguiu cortar a diferença para 3, só que depois que o Curry e o Kuminga lideraram uma run de 10-1 em menos de 3 minutos, Golden State abriu 12 e matou a partida. E depois que o Embiid saiu de quadra, o moral do Philadelphia foi lá embaixo. Claramente os caras sentiram muito a saída do Embiid. E não que o Embiid estivesse fazendo uma diferença no jogo, ele não estava jogando bem. Ele estava, inclusive, piorando o Philadelphia. Só que eu senti que a moral dos jogadores do Sixers foi lá embaixo, depois que o Embiid saiu de quadra e foi lá para os vestiários. Depois disso, o Warriors só controlou o jogo e conseguiu uma boa vitória em casa, 119-107, 20ª vitória do Warriors na temporada e 17ª derrota do Philadelphia. Destaque da partida foi o Curry. Curry ontem jogou demais, 37 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 8 bolas de 3 pro Curry. Jogou muito, velho, jogou muito. Além dele, vale o destaque pro Jonathan Kuminga com 26 pontos, pro Andrew Wiggins com 23. O Wiggins ontem jogou bem. E pro Draymond Green, que teve 9 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e 2 bloqueios. Foi um dos melhores jogos do Warriors na questão coletiva. Coletivamente, foi um bom jogo do Warriors. Tirando o banco, o time titular do Warriors funcionou super bem. Gostei muito do que eu vi
dessa rotação com Wiggins, Kuminga, Green e Stephen Curry. O Podziemski jogou no lugar do Klay Thompson, que acabou ficando doente e tudo, e até jogou bem, mas esses 4 me agradaram muito, me agradaram demais. É isso, gente. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar aí com a galera. E se você não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo. E se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue um desconto e um período de 7 dias totalmente gratuitos para testar a plataforma. Então, garanta já o seu League Pass, use o link e tenha todos esses benefícios, tá bom? É isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.